Estamos com a série dos milagres, começada a ser exposta no início do ano, da qual tiramos férias no mês de julho e no começo de agosto, e agora nós voltamos para a série dos milagres. E quando você prega em série, seja um livro ou seja uma série expositiva, é uma grande bênção, porque às vezes você vai pregar textos que você não pregaria, talvez pela extensão, talvez pelo tempo. Mas quando você aborda um assunto amplo ou um livro sequencial, é bom porque a dieta da igreja fica mais equilibrada e não fica sempre ao gosto do pregador, mas sim da palavra. E talvez esse é um texto que eu não pregaria no culto de domingo à noite por causa da extensão dele. Mas como ele está na nossa série, ele tem que ser pregado. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 22 a 32. É um texto muito precioso que tem lições maravilhosas do Deus eterno para o nosso coração. Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 32. Mateus 12, de 22 a 32. Eu convoco você para que se coloque em pé. Mateus 12, de 22 a 32. Mateus 12, de 22 a 32. Todos encontraram? Amém? Leiamos as Santas Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso mesmo, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Vamos ler comigo todos do 30 ao 32, irmãos, nossa voz. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oremos. Pai, nós te exaltamos. Deus, esse texto da tua palavra é muito precioso. Ele revela o Senhor Jesus para nós. Pai, nessa hora eu quero pedir que o Senhor exalte o nome do Cordeiro, que o Senhor Jesus apareça nessa mensagem. Deus, ó Pai, hoje o teu povo não veio aqui para escutar, Deus, ó Pai, ó Deus, o brilhantismo de dialética humana, ó Deus, ó Pai. Hoje o teu povo não veio aqui escutar um pregador. Hoje o teu povo veio aqui para ouvir a voz do Senhor. E é o Senhor que fala nas Escrituras. Ó Deus, ó Pai, não do jeito que a gente quer. Às vezes nos textos menos, ó Deus, ó Pai, esperados do nosso coração, o Senhor se revela de maneira gloriosa. E, ó Deus, nós temos um compromisso aqui de expor a Tua palavra. Então, Deus, que a Tua palavra fale. E nós sabemos que quando o Senhor fala na palavra, é o Senhor quem se levanta do livro e abençoa o coração do Teu povo. Então, Deus, mostra-te ao Teu povo. E, ó Deus, se o Teu povo nessa noite precisa de milagres, que o Senhor intervenha poderosamente e realize milagres no meio do Teu povo. Se alguém precisa de milagre da ressurreição da sua família, ressuscita essa família hoje, Deus, em nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, ó Pai, veio aqui hoje, o Senhor determinou que receba o milagre da redenção, da regeneração, que o Teu Espírito sopre vida nesse coração. Deus, se alguém veio aqui nessa noite e precisa do milagre, Deus, ó Pai, da vitória sobre o pecado, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo isso revele o reino, o poder e a glória de Jesus. E que teu povo te conheça, Deus. Nessa noite nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e amigos, esse milagre que Jesus realiza no texto que ora lemos é um milagre de fato sem precedentes. Nunca na história do Antigo Testamento se ouvia dito que um profeta ou qualquer homem usado por Deus houvesse curado um homem que fosse cego, surdo e possesso pelo diabo. E quando Jesus aqui faz esse milagre sem precedentes, ele deixa todos perplexos, amados amigos e irmãos, e isso é um sinal claro de que ele é o Messias. Mas os religiosos sempre o rejeitam. Mas ao olhar para esse milagre sem precedentes tão precioso, meu grande desejo hoje é que o Senhor realize milagres em sua vida. Que Deus realize o milagre da redenção, o maior de todos os milagres. Que Deus realize o milagre da cura nos relacionamentos. Que Deus realize o milagre da santificação. Que Deus realize milagres em sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E ao olhar para esse texto da palavra, o Senhor então nos mostra aqui as revelações de um grande milagre. É um milagre sem precedentes. Revelações de um grande milagre. Quem vai começar a anotar, pode anotar, porque a primeira revelação de um grande milagre é a admiração. Primeira revelação de um grande milagre é a admiração. Versículo de número 23, leia por favor, vamos lá. E toda a multidão, não, de novo, todo mundo, vamos lá com alegria, vamos lá. E toda a multidão, irmãos, nós nunca vimos ninguém ser usado por Deus para expulsar um demônio, abrir os olhos de um cego e fazer com que ele escute. Quando Jesus faz isso, todos ficam admirados. E o povo começa a perguntar, não é esse, porventura, o filho de Davi? Todos sabem que o Messias virá gloriosamente. O rei prometido a Davi fará coisas inusitadas e que ninguém esperava ver. E esse é um sinal claro de que Jesus é o Messias. E o povo lança a pergunta esperando a resposta afirmativa dos religiosos. Quando Jesus realiza milagres, amados irmãos, é impressionante. A admiração toma conta de todos. Quando o Senhor Jesus, amados irmãos, manda o Espírito Santo, em Atos 2, e no Pentecostes, os discípulos que eram galileus, conhecidos como homens iletrados, começam a pregar o Evangelho em pelo menos 18 idiomas diferentes. O povo que se ajunta naquele lugar fica perplexo e diz, como nós ouvimos esses galileus pregar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Quando Deus realiza milagres, as pessoas se enchem de admiração, porque Jesus revela a sua glória e se mostra como Messias, o nosso grande Salvador. É mesmo assim quando você vê um amigo seu que era mundano, era perdido, era um homem que vivia longe de Deus, ou talvez alguém sem expressão, pequeno, que não era ninguém na igreja, e depois de alguns anos você muda e volta naquela igreja e vê aquela pessoa pregando a palavra de Deus, você fala, quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Admiração. Quando Jesus realiza milagres, todos ficam admirados. Se Jesus realizar um milagre na sua vida, na sua casa, querido amigo, você vai dizer como os judeus do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas ao olhar para o texto dessa noite, a palavra também nos diz, queridos amigos e irmãos, outra revelação de um milagre. E além de admiração, o milagre revela difamação. A outra revelação de milagre do texto é a difamação. Versículo de número, amados irmãos, 24. Versículo 24. Vocês podem ler. 1, 2, 3. Leiam, por favor. Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebub, maioral dos demônios. Difamação. Toda vez, amados amigos e irmãos, que Jesus realiza um grande milagre na vida de alguém, os invejosos vão se manifestar. E a difamação vai acontecer. E, amados irmãos, esse texto nos revela talvez aquele pior tipo de inveja que existe, que é a inveja religiosa. Preste atenção, os fariseus conhecem as Escrituras. E diante do que eles estão vendo, eles têm que dizer que Jesus é o Messias. Mas se eles disserem que Jesus é o Messias, eles perderam a sua cátedra. Eles deixam de ser a maior autoridade. E eles vão ter que se curvar diante do que Jesus diz. Eles têm as evidências, eles sabem quem Jesus é. E por isso, de maneira temerária,
Eles afirmam que a obra que Cristo faz, a faz pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Baal-Zebub é o nome dado a Satanás. E a melhor tradução para esse nome seria Senhor das moscas, o Senhor dos insetos. Eles dizem que Jesus está fazendo a obra pelo poder dos demônios. E aqui então eles atribuem a obra do Espírito Santo a Satanás. E eles se fazem tremendamente responsáveis porque eles sabem que não é isso. Mas por causa da terrível inveja religiosa, eles optam pela difamação. Irmãos, é a pior coisa que existe, uma das piores coisas, é a inveja espiritual. E muitas vezes isso pode acontecer com você. De repente você era usado na igreja e ninguém era usado antes como você. Mas Deus não tem compromisso com o indivíduo, Deus tem compromisso com o seu corpo, somente com o indivíduo. Então, Deus levanta diversos dons na igreja. E de repente outras pessoas começam a ser usadas além de você. E aí você se bota numa posição de ira, de raiva, de difamação, e fica querendo então procurar um erro na vida daquela pessoa. Por causa de inveja religiosa. Irmão, inveja religiosa é terrível. Esses homens matam Jesus por causa da inveja religiosa. Então, um milagre de Jesus vai trazer à luz os pecados da inveja e as motivações equivocadas pelas quais os homens fazem a obra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente fizer qualquer coisa para o Senhor, a gente precisa revisar a motivação do nosso coração. Os fariseus não fazem a obra de Deus para Deus. Eles fazem a obra de Deus para eles mesmos. E quando alguém faz a obra de Deus pensando na sua glória, pensando no seu próprio nome, pensando em se destacar, falando só, olhem os meus atributos, olha a minha grandeza, olha a minha eloquência, olha a minha capacidade de graficar as coisas diante dos seus olhos, olhe como eu sou bom, olhe como eu sou maravilhoso, me exalte, não está fazendo a obra de Deus. Está fazendo a obra de si mesmo. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós revisemos o nosso coração. Quando você ver alguém ser usado por Deus, e se a inveja assaltar seu coração, é porque talvez você não está fazendo a obra de Deus para Deus. Você está fazendo a obra de Deus por você. Então, para você. Cuidado, que Deus te livre da inveja religiosa. Em nome de Jesus. Mas além de admiração e difamação, ao olhar para o nosso texto, a outra revelação de um milagre, amados amigos e irmãos, é a onisciência. A outra revelação de um milagre é a onisciência. Vamos ver aqui, versículo 25, onisciência. Versículo 25, nós vamos ler até a palavra pensamentos. Vamos ler aí? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Irmãos, Jesus é maravilhoso. O milagre revela quem é Jesus. E onisciência, amados irmãos, é a atribuição única e exclusivamente do próprio Deus. O próprio Satanás, muito experiente, observa as suas reações. Mas só quem consegue saber o que passa na sua cabeça e no íntimo do seu coração é o Senhor Jesus. E Jesus olha para aqueles difamadores que falam baixinho, e para aqueles outros que estão tramando no seu coração, diz, nós temos que difamá-lo, senão ele vai tomar o lugar de Messias. E o texto diz que Jesus lhe conhece os pensamentos. Amados irmãos, quando nós vemos milagres, nós temos que reconhecer que o nosso Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E quando ele realiza milagres, ele mostra que ele sabe quem precisa de cura, quem precisa de transformação, quem precisa de restauração e quem não adora com uma motivação correta. O milagre revela onisciência. É sempre assim, meu irmão. Quando Jesus realiza o grande milagre da restauração ministerial de Pedro, ele pergunta 3 vezes a Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E a primeira vez Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus restaura a missão dele. Mas na terceira vez Pedro fica triste, porque Jesus lhe pergunta 3 vezes. Como ele negou 3 vezes, tem que afirmar 3 vezes. E ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro, quando vai confessar que o seu Senhor é Deus, ele confessa a onisciência de Jesus. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Eu quero te dizer nessa noite que o seu Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe os conflitos que você está enfrentando. Ele sabe as dores que você tem sofrido. Ele sabe que você tem sido infamado. Ele sabe que você tem sido julgado. Ele sabe que as pessoas não têm te levado a sério. Ele sabe que você tem sido desrespeitado. Ele sabe da dor que assola a sua alma. Ele sabe da tribulação que você está enfrentando. E Ele te ama. Ele está no trono. Ele morreu por você, Ele sabe de tudo e continua cuidando do seu coração. Louvado seja Deus. Você não serve a um qualquer Senhor. Você serve ao Senhor que sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus, que o Senhor realize um grande milagre na sua vida nessa noite. Amém, irmão? Ele sabe que você está enfrentando, que Ele te visite com milagre para a glória e honra do nome de Jesus. Mas ao olhar para o texto da palavra, amados irmãos, nós vemos uma outra revelação de um milagre, além das que temos visto aqui, meus queridos irmãos. E o milagre revela uma reflexão. A outra revelação de milagre é a reflexão. Repita comigo, vamos lá? Reflexão. O milagre nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz analisar. E Jesus então faz o milagre e chama a reflexão. O milagre tem que levar para Deus, tem que nos levar a pensar em Deus. E tem que trazer uma lição espiritual para o nosso coração. E Jesus aqui traz uma bela reflexão no versículo de número 25, amados irmãos, e no versículo de número 26. Vamos ler aí o 25, eu leio o 25, vocês o 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vocês o 26. Queridos amigos e irmãos, Jesus usa o milagre para pregar. Jesus é um pregador por essência, Ele é o rei dos pregadores. Ele é o pregador e a pregação ao mesmo tempo. E quando prega, queridos amigos e irmãos, então, Ele usa o milagre para fazer um sermão. E o tema do sermão de Jesus, sabe qual é? Divisão traz destruição. E como grande pregador que é, Jesus usa no seu sermão 3 belas ilustrações. Ele disse: imagine, querido amigo, comigo, se há um reino, e naquele reino, então, há uma guerra civil, e familiares começam a matar seus próprios familiares, e não há possibilidade de reconciliação, e eles se assassinam, eles se matam, eles se destroem. Sabe o que acontece com aquele reino? Acabará, vai ficar destruído. Divisão gera destruição. Mas Jesus é um tremendo ilustrador. Ele diz: imagine se uma cidade se dividiu contra si mesma, ou melhor, uma casa. Imagine uma família na qual marido e mulher brigam que nem cão e gato. E eles começam a ignorar um ao outro. E eles começam a pirraçar um ao outro. E eles começam a agredir-se com palavras. E daqui a pouco eles estão se pegando nos tapas. Imagine o que é que vai acontecer com essa família. Vai ser destruída. E aí Jesus, então, conta uma terceira ilustração, já aplicando. Gente, imagina, se Satanás começa a expulsar Satanás, ele é o demônio mais idiota que existe. Não tem inteligência nenhuma. Se Satanás espelha Satanás, acabou o reino de Satanás. Jesus, amados irmãos, ensina para aqueles judeus que divisão traz destruição. Irmãos, e nós temos visto isso inúmeras vezes. Nas lideranças de nações, quando há terríveis divisões, a liderança cai. Nós temos visto, amados irmãos, em igrejas, irmãs nossas, espero que isso nunca aconteça em nosso meio, que uma liderança dividida traz destruição para a igreja. Quando o pastor começa a brigar com o conselho, ou quando o conselho começa a brigar com o pastor, aí a tristeza é grande. Certo? E ainda que um dos dois saia, a coisa complica, vai haver tristeza, vai haver lágrimas. E quem ficar vai ser acusado. Não tem jeito, é assim. Divisão traz destruição. Se na sua casa só tem guerra, só tem ira, só tem quebra-pau, você vai machucar seus filhos, vai machucar a família ao redor, a vida de todo mundo que está do seu lado. Então, em nome de Jesus, eu quero convidá-la a fazer uma avaliação nessa noite. A divisão tem caracterizado a sua vida. Jesus disse que nem Satanás se divide. Ele tem que andar com o seu time unido para poder fazer os seus ataques. Que Deus nos livre da divisão em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos unidos dentro de casa, que nós sejamos unidos como igreja na palavra, que nós sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém?
Que Deus faça de nós um povo que se ama, um povo cheio de unidade. Mas ao olhar para o texto dessa noite, amados amigos e irmãos, outra revelação que nós vemos de um milagre aqui nessa noite é o julgamento. O milagre revela um julgamento. Repita comigo, vamos lá? O milagre revela o julgamento. Olha aí para a sua Bíblia, nós estamos no versículo de número 27. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez o versículo. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Leiam para mim, irmãos, por favor, 27, de novo. Jesus, amados irmãos, tem uma lógica irrefutável. Ele é o profeta manifestado. Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele realiza milagres pelo poder de Deus. E esses homens com imensa disfarçatez, querendo desqualificá-lo, porque ele tem todas as características messiânicas que se esperam do rei prometido, zombam dele, inventando uma mentira. Ele diz, tudo bem, se eu expulso demônios por Baal-Zebub, por Satanás, por quem expulsam vossos filhos? Os filhos daqueles homens, aquela geração está expulsando demônios. Com o poder de Deus, e ali está o próprio Deus feito carne. Ora, pois, se o próprio Deus feito carne é usado pelo poder do diabo, quanto mais homens. E aí o Senhor diz para eles, os filhos de vocês vão ser os vossos juízes. As obras dos filhos daqueles homens vão julgar as palavras que eles proferem. E, amados irmãos, quando eu vejo um texto como esse, eu me lembro que as Escrituras dizem que toda palavra que nós proferimos, dela nós vamos dar conta. Eu me lembro que Eclesiastes capítulo 5 diz que nós, quando entrarmos na casa de Deus, deveremos ficar com a boca fechada e não nos apressarmos a proferir votos na presença do Senhor. É melhor, amado irmão, não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. E Eclesiastes 5 diz, porque Deus não se agrada de tolos. Que palavra tem saído da nossa boca, irmão? Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Que palavras têm saído da sua boca? Palavras torpes, palavras de desqualificação, palavras de difamação, ou palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras conforme a necessidade, palavras que transmitem graças ao que ouve. Que palavras têm saído de nossas bocas, amados irmãos? Jesus diz que da abundância do coração fala a boca. As suas palavras, as minhas palavras, têm que abençoar. As nossas palavras não podem denegrir. As nossas palavras não podem destruir, nem entorpecer. Mas a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Dita a seu tempo para abençoar a vida de quem está ao nosso redor. Que palavras têm saído da sua boca? O que você tem dito de seus irmãos? O que você tem dito aos seus irmãos? Suas palavras revelam como está seu coração. O que tem saído da sua boca? Calúnia, difamação, fofoca? Ou palavras que glorificam a Deus, anunciam o Evangelho e abençoam todos os que estão ao seu redor? Que Deus nos livre, amados irmãos, de sermos julgados por palavras equivocadas. Palavras equivocadas vão trazer sobre nós juízo dos que estão ao nosso redor. E pior do que tudo, o juízo do próprio Deus. Que Deus lave a sua boca com o sabão da graça de Jesus, amém? Que a sua boca seja abençoada em nome de Jesus. Mas o texto revela mais revelação do milagre para nós. Eu falei para você que o texto tinha bastante coisa e a gente vai se alimentar dele, se refestelar. Oh, Deus maravilhoso, que banquete glorioso. Louvado seja Deus. Ao olhar para o texto, nós vemos, amados irmãos, uma outra revelação de um milagre. E a outra revelação de um milagre é o reino. Próxima revelação de um milagre é o reino. Repita comigo, reino. Reino. O milagre revela o reino de Deus. Aleluia. Versículo de número 28. Versículo 28. Eu vou ler. Se, porém, eu expulso demônios. Todo mundo comigo, vamos lá? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus, amados irmãos, é o Rei.
que veio trazer a manifestação do reino de Deus. É por isso que quando João Batista começa a pregar, você lembra que ele é o profeta do Senhor. Ele começa a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava jogando o tapete vermelho para que o rei, que é Jesus, viesse entrar. Mas quando Jesus começa o seu ministério, a primeira pregação de Jesus aparece em Mateus 4,17, e lá ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus está dizendo que quando ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus, expulsa demônios, ele está dizendo que o reino de Deus chegou a este mundo. E ele já está nesse mundo. E ele não começa, amado irmão, dominando pela via política, mas ele começa dominando de assalto os corações. E esse reino de Deus, como foi profetizado em Daniel, vai tomando os corações, vai transformando as vidas, vai expulsando o diabo de dentro do coração das pessoas, e no final de tudo, ele vai dominar sobre tudo e sobre todos. É por isso que nós anunciamos o Evangelho. É por isso que nós servimos nesse mundo, sabendo que não somos cidadãos somente deste mundo, mas, sobretudo, cidadãos do reino dos céus. E temos o reino no coração que está se manifestando, e com a vinda do Senhor vai dominar sobre tudo e sobre todos. E esse reino é um reino que começa com poder espiritual. E é por isso, amado amigo e irmão, que Jesus expulsa os demônios pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você precisa entender que Jesus veio para trazer o reino, e quando nós anunciamos o Evangelho hoje, nós queremos expandir o domínio de Jesus nos corações. Quando nós anunciamos o Evangelho no Guará, nós queremos que o reino de Deus domine sobre todas as vidas, porque esse reino é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de misericórdia, é um reino de alegria, é um reino de amor. Ah, amados irmãos, nós ainda vivemos no reino deste mundo, e o reino deste mundo muitas vezes causa angústia ao nosso coração, porque é um reino de corrupção, é um reino de mentiras, é um reino de afronta à palavra de Deus, é um reino da carne, é um reino onde Satanás influencia as principais autoridades deste mundo. Mas, amados irmãos, nós cremos na vinda do reino de Deus. Nós esperamos a vinda do reino de Deus. E se queremos apressar a vinda desse reino, devemos anunciar o Evangelho de Jesus, para que o reino do Senhor tome de assalto todos os corações, para que as pessoas sejam libertas do poder das trevas, amados amigos e irmãos, trazidos para o reino do Filho, do seu amor, sejam perdoados de seus pecados, sejam lavados de suas iniquidades, sejam libertos de suas angústias, sejam reconciliados com Deus, se tornem filhos amados do Senhor, sejam livres de suas travas, sejam livres de seus traumas, sejam libertos das aflições que assolam seus corações. O reino de Deus, amado irmão, traz uma nova realidade. E é isso que Jesus está realizando quando faz milagres. Ele veio mesmo, não foi ser um milagreiro, ele veio transformar os corações. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos aqui anunciando hoje que só Jesus Cristo é o Filho de Deus, que só Ele pode perdoar o seu pecado, que nunca ninguém te amou como esse Senhor que deu a vida na cruz por você, que Ele não quer deixar você do jeito que você está, mas Ele quer transformar você em alguém parecido a Ele. Ele quer que você seja feliz ao caminhar ao seu lado, Ele quer que você seja cheio da sua presença, Ele quer que você viva debaixo do domínio do Senhor. Quando você entra no reino, você perdeu o domínio. Você não briga mais pelo controle. Quem controla é Jesus. Mas você é controlado por Ele e se torna a pessoa mais feliz deste mundo, porque está debaixo do reino do Filho, do seu amor. Que Jesus seja o rei sobre a sua vida. E que nós sejamos usados para expandir o seu reino. Amém, irmãos? Que Deus faça de nós uma igreja que prega o Evangelho. Louvado seja Deus. O milagre revela o reino de Deus. Mas aqui o texto ainda diz para nós nessa noite a outra revelação de um milagre. E a outra revelação de um milagre que nós encontramos no texto aqui é a superioridade. Superioridade. Repita comigo, vamos lá? Superioridade. Diga para o seu irmão, não tenha medo do capeta. Jesus é maior do que ele. Amém. Olha aí comigo, versículo de número 29. Vamos ler todo mundo junto? Não, eu vou ler uma vez, vocês leem a segunda. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Você leia para mim, por favor, pode ler.
Meu irmão, está cheio de crente com medo do diabo. Crente que não entendeu nada. E eu disse na quarta-feira que, nesse mês, eu terminei de ler uma biografia preciosa, um dos livros que mais me abençoaram nesses últimos 2 anos, escrito pelo grande teólogo Ian Murray, o grande historiador, uma biografia do Dr. David Martin Lloyd Jones. E Dr. Lloyd Jones, amados irmãos, quando prega sobre a armadura de Deus, ele diz que há alguns grandes perigos para a igreja no que diz respeito ao pensamento sobre Satanás. Diz que há um grande perigo é enfatizar demais o diabo. É ver diabo em tudo. E quando a pessoa peca, fala, foi o diabo, ela não se responsabiliza. É a ponto que muitas vezes, amados amigos e irmãos, né, o diabo tem que dizer, não sou eu não, a culpa é sua, eu só soprei você que pecou. Não é verdade? A pessoa enfatiza demais, tudo é diabo. Mas o outro grande perigo é ignorar a ação de Satanás. E ele dizia no livro que eu lia que o grande perigo dos reformados é esse. Que nós temos tanta bênção de ler a palavra que muitas vezes nós ignoramos os desígnios e as armações de Satanás. E às vezes quando você está num momento grande e terrível, o diabo está soprando coisas no seu ouvido e você nem está percebendo que é o diabo que está soprando coisas no seu ouvido. Que é o diabo que quer te impedir de ouvir a palavra de Deus. Quando você vem para a igreja e fica viajando para lá e para cá, você acha que quem quer tirar a sua atenção é quem? É Satanás. Quando você vem para a igreja, eu quase escondo o seu ronco dentro do culto, você só fica dormindo. O sono que Deus está... O sono não é de Deus para a sua vida. Deus está falando com você na palavra. Então, em nome de Jesus, querido, olha para esse texto maravilhoso aqui e preste atenção. O Senhor Jesus entra na casa do valente. Tem muito crente que tem medo do diabo. Se apareceu um endemoniado ali, eles falam, pastor, é com o senhor, estou indo embora. Tchau, tchau, tchau. A gente se vê semana que vem. Ah, amado irmão, a palavra diz lá em Lucas capítulo 10, que o Senhor nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Você não precisa de ter medo do diabo, certo? Porque Jesus diz, e ele conta por meio de uma ilustração, ele é um grande pregador. Ele está lá o valentão na porta da casa. Como é que vai chegar um ladrão e tomar a casa? Então o diabo era o valentão na vida daquele moço que era cego, endemoniado e surdo. E estava lá, ninguém toma esse rapaz de mim. Como é que alguém vai tomar de assalto só se for mais forte que o valentão? Então Jesus chegou, meteu um tapa na cara do valentão, deitou ele no chão, amarrou ele e disse que quem manda nessa vida agora sou eu. Jesus é superior ao diabo. Lutero dizia que Satanás é o cachorro na coleira de Deus, que ele não vai além da vontade soberana do Senhor. Se o Senhor permite que ele prove uma vida, o Senhor fala, pega a Rex, aí ele pega, aí você pode tomar cuidado, né? Mas se o Senhor fala, deita a Rex, ele vai deitar. É isso que Lutero falou. Você, meu querido amigo, tem medo do diabo? Você ignora o diabo? Você enfatiza demais o diabo? O seu Senhor é maior do que tudo e do que todos. Não tenha medo do diabo, em nome de Jesus. Mas há, amados amigos e irmãos, outra revelação de um milagre. Nunca preguei tanto ponto tão rápido. Oh, Deus glorioso, louvado seja Deus. Olha para o texto. A outra revelação de um milagre, amados amigos e irmãos, é um posicionamento. O milagre revela o posicionamento. Vamos lá, vamos falar comigo? O milagre revela o... Pergunta para o seu irmão, você é de Jesus? Então posicione-se. Tome tipo em nome de Jesus, fala para ele. Tome tipo em nome de Jesus, olha aqui. Vamos lá, olha aqui para o texto, versículo de número 30. Vamos ler o 30, eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vai lá, você lê aí, vamos lá? Não tem jeito de dizer, eu estou avaliando. Antigamente no interior, eu não sei se lá em Piracanjuba era assim, minha irmã Neise, mas lá na minha cidade, o pessoal falava o seguinte, lá no interior. Tinha uma pessoa que era parente de um crente, vinha na igreja 1 ano, 2 anos e tal, e aí o povo virava e falava assim, essa pessoa é crente ou não é crente? Ele fala, não, ele é amigo do evangelho. Existe isso lá em Piracanjuba? Ele é amigo do evangelho. É? E eu, quando ouvi essa expressão, algumas vezes, eu falava, meu Deus, o que é amigo do evangelho? É?
Ele é amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não existe coisíssima nenhuma. Amigo do Evangelho é crente. Não existe posição de neutralidade. Jesus diz aqui, se você não está comigo, você está contra mim. Não dá para ficar no meio do campo de lá ou de cá, com um pé na igreja ou um pé no mundo. Ou você é de Jesus, ou você é contra Jesus. Ele diz, ou você comigo ajunta, falando da colheita, certo? Até isso é uma aplicação evangelística. Ou você sai comigo para ganhar todas as minhas almas, ou você espalha, você contra mim. Não dá para ser neutro. O milagre nos obriga a tomar uma posição. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou contra Jesus. Lembre-se da frase de Lutero, que ele dizia, não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou você é dominado pelo diabo. Com quem você tem andado? Você tem andado com Deus, ou tem andado com o diabo? Jesus exige um posicionamento, amado irmão. Não dá para vir na igreja e dar uma de espiritual e não ser bênção lá no seu trabalho. Não dá para dar uma de crente aqui e não ser bênção dentro de casa. Não dá para dar uma de crente, posar de santinho e não ser uma bênção. Não ter comunhão com Jesus, não ser cheio do Espírito Santo, não fazer a diferença. Não dá para ficar com o pé na igreja ou com o pé no mundo. Ou você é de Jesus, ou você é do cão. De quem você é? Tome logo a sua posição. Ou você é um cachaceiro safado, ou você é alguém que ama o Evangelho. Quem você é? Não dá, não dá. Não há posição de neutralidade. O milagre nos obriga a tomar uma posição. De quem você é? Vá mudando logo a sua vida. Se tem pecados na sua vida, irmão, que tem demonstrado que você tem flertado com esse mundo, tem vivido debaixo do poder das trevas, se você tem sido um frio, um apagado, morto dentro da igreja, hoje é hora de você olhar para o seu coração e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Ele está pronto para perdoar e restaurar a sua vida. Mas não dá para brincar de crente. Pare de brincar de crente, porque se você está brincando de crente, você é de Satanás. E no último dia você vai estar no salvo. Tome uma posição. Que você possa dizer, como Josué, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meu irmão? Pai, hoje é dia dos pais. É hora de você tomar uma posição, pai. Não dá para ficar empurrando com a barriga mais. Os meninos já estão crescendo. Está chegando a hora da adolescência. Ou você faz esses meninos andarem com Deus, ou você assume que você não é de Deus, coisíssima nenhuma. Que você diga como Josué disse aos judeus, perto da sua morte, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que nós sirvamos ao Senhor em nome de Jesus, porque essa é a melhor coisa que existe. Ao olhar para o texto, nessa noite, irmãos, em último lugar, há uma última revelação de um milagre. E o milagre, amados irmãos, revela uma sentença. Muito forte a maneira como Jesus termina esse texto. A última revelação do milagre é uma sentença. Nós olhamos para o texto, amados irmãos, nós vamos ler o versículo 31 e 32. Eu leio o 31, vocês o 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vocês o 32. Meus queridos amigos e irmãos, o texto é muito forte. Jesus diz que se os homens cometerem qualquer pecado ou blasfêmia, eles serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E Jesus, amados amigos e irmãos, no texto recorre até a hiperbolização, quando diz o seguinte, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Amado amigo e irmão, Jesus estabelece uma sentença. Ele diz que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão nem aqui, nem além. Existe alguém que até pode falar mal do Filho de Deus alguma vez nessa vida. Mas se ele blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter pecado nem aqui, não vai ter perdão de pecado nem aqui, nem depois. O que será, Marcelo, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu me lembro, Johnny, na minha adolescência, que eu, uma época, quando li esse texto, entrei em crise, né? Acho que isso é mal de todo adolescente, né, Jeff? Meu Deus, você passou por isso, Jeff? Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu chorava, eu li a Bíblia, meu Deus, eu não tenho perdão, eu fiz uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu entrava em crise, eu chorava, eu não sabia o que era. Daqui a pouco eu vou contar a solução para você. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, queridos amigos e irmãos, é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é claro no texto. Jesus está atuando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo está, amado irmão, trabalhando poderosamente. Mas essa atribuição, amado irmão, por que ela é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque ela é uma atribuição consciente. Aqueles fariseus sabem quem é Jesus. Eles sabem que ele está atuando pelo Espírito Santo de Deus. Então a disfarçatez deles é incomparável. Porque eles dizem estar trabalhando para Deus, eles sabem que quem está atuando é Deus, e tendo consciência de que é Deus que está atuando, eles atribuem a obra do Espírito Santo de Deus a Satanás. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir a obra que a pessoa sabe conscienciosamente que é do Espírito Santo de Deus, deliberadamente a Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir a obra que Jesus estava realizando a Satanás, sabendo que era de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus insiste, se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, o que é isso aqui? Eu posso falar mal de Jesus? Não é isso, irmão. Outra grande ideia é o seguinte, a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, é a rejeição inveterada à salvação proposta por Jesus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? A pessoa sabe que Jesus é o Filho de Deus, ela sabe que ele é o Salvador, ela já ouviu o Evangelho, mas ela deliberadamente rejeita Cristo e diz, esse Cristo não é nada, isso é coisa do diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como Jesus diz, como é que alguém pode falar contra o Filho do Homem e não blasfemou contra o Espírito Santo? Essa é a pessoa ignorante, irmão. É aquela pessoa que não tinha Cristo e falou assim, que Jesus que nada? Esse Jesus aí eu nem conheço. Certo? Mas quando essa pessoa ouviu o Evangelho e viu que Jesus era o Salvador, ela foi transformada pelo Espírito Santo, se arrependeu e creu. Ela falou num primeiro momento por ignorância, mas quando ela tomou consciência de quem Jesus é, ela creu, é perdoada e é salva. Mas aquele que sabe quem Jesus é e o rejeita, amado irmão, essa pessoa sim está praticando uma rejeição irremediável contra o Senhor Jesus. Matthew Henry, eu trouxe uma citação dele aqui para você, um dos maiores comentadores da Bíblia, um pastor da época dos puritanos, ele disse o seguinte, aqueles que temem ter cometido o pecado imperdoável, com esse temor dão evidência de não tê-lo cometido. O pecado imperdoável é a rejeição final do perdão de Cristo Jesus. Eu estava angustiado na minha adolescência, Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo, Deus, eu vou para o inferno. E eu fui falar com o meu pastor. E o meu pastor me disse, se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, é porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não reconhece que é um blasfemo. Ele atribui a obra gloriosa de Deus a Satanás. E ele, reconhecendo que Jesus é Deus, sabendo de tudo, rejeita irremediavelmente ao Senhor Jesus. Ele rejeita a salvação em Jesus e vai para o inferno, porque não creu que Jesus é o Salvador. Ao olhar para esse texto, eu quero lhe perguntar, você é um blasfemo contra o Espírito Santo? Você tem rejeitado irremediavelmente a Cristo Jesus? Isso ainda não aconteceu na sua vida porque você não morreu. Então, se você está aqui nessa noite, Deus tocou seu coração com essa palavra, arrependa-se do seu pecado. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia nesse amor maravilhoso.
Reconheça que é um pecador inveterado terrível e que por si mesmo você só vai fazer o que é errado. Mas reconheça que Deus é um Deus de amor maravilhoso, que deu Jesus na cruz em teu lugar. E que se você crer que Jesus é o Filho de Deus e que perdoa os seus pecados, hoje Deus vai te lavar. E se você clama hoje o perdão de Deus, você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas você vai viver uma eternidade de perdão, paz e alegria na presença do Senhor. Ao olhar para esse texto nessa noite, irmão, com tantas lições que eu não vou repetir, eu quero perguntar para você, você precisa de um milagre? Você crê em milagres? Eu quero lhe dizer que o maior milagre é a ressurreição de um coração, é a salvação de uma alma. Que você, irmão, em nome de Jesus, nessa noite, amigo, experimente essa salvação. Se você deseja que alguém na sua família experimente essa salvação, é dia de orar por ele. Se você tem tido compaixão do seu país, da sua cidade, e sabe que o que vai mudar a vida dos brasileiros é o reino de Deus dominando os seus corações, hoje é dia de orar, Senhor, dá-nos um avivamento cheio de milagres, para que centenas de milhares de brasileiros sejam convertidos ao Senhor Jesus. É só com o reino de Deus, assaltando os corações, amados irmãos, que nós veremos mudança nessa sociedade. É só com corações diferentes. Porque a gente tira um, e às vezes tem que tirar, não tem jeito, certo? Tira um e entra outro. E se o reino de Deus não estiver no coração, as coisas vão continuar do jeito que estão. E às vezes podem até piorar. Então, irmãos, nós precisamos mesmo é que o reino de Deus se expanda sobre os corações. Que Deus visite a sua casa com milagre. Que Deus restaure o seu relacionamento com seus filhos. Que Deus restaure o seu relacionamento conjugal. Que Deus restaure, amado amigo e irmão, a sua fé. Que Deus renove a sua espiritualidade. Que Deus te dê vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Que Deus restaure a sua vida. Que Deus restaure a nossa cidade, meus irmãos. Que Deus nos dê avivamento. Que Deus nos dê a bênção de ver o Guará correndo para Jesus. Que Deus nos dê a bênção de ver Brasília aos pés do Rei dos Reis. Que Deus nos dê a bênção de viver um grande avivamento no Brasil. Que exalte a Cristo Jesus. Que levante missionários para as nações. Que seja um instrumento para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Que Deus nos visite com o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e cantar, amados amigos e irmãos, o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro.